Fala galera, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a espiritualidade e a ressonância harmônica, sobre as coisas que eu gosto, que eu acredito, sobre a minha experiência com isso e sobre algumas coisas que eu já pedi. E vamos lá. Eu pedi na minha segunda onda o lance da meditação profunda. E aí, o que eu notei disso? Sobre esse lance de meditação profunda. Acontece o seguinte: realmente a minha habilidade de meditar melhorou. É, eu consigo perceber algumas coisas que eu não percebi antes relacionadas à minha espiritualidade. E teve momentos assim bem interessantes na minha segunda onda. Eu cheguei a ver, eu gosto muito de Ganesha, coloquei ele na minha onda, vou falar um pouquinho dele lá pra frente. E durante a meditação eu cheguei a ver um olho de um elefante gigante na minha frente. Foi legal, foi interessante. É, Consegui conversar com um ser que já me conhecia, ele mencionou o nome dele. Ele entrou em contato uma vez, eu também chamei uma vez só, depois eu conferi no tarô e realmente era algo positivo, eu fiquei muito feliz por isso. Isso aí aconteceu durante a meditação. Depois eu vou trazer um tema aqui chamado Templo Astral, que é super importante para quem gosta de meditar e é interessante esse lance do templo astral, templo astral. E como eu disse outras vezes, eu tive melhorias nessa questão da intuição e tudo mais. E agora eu vou falar sobre seres, entidades, deuses e coisas que eu coloquei na ressonância harmônica e por quê. Lembrando que, olha galera, isso aqui eu fiz porque eu estudei, eu li sobre o assunto, é uma coisa que está na minha vivência e pode ser que sirva para você como exemplo. Então, assim, como a gente está falando do lado espiritual, se você tem afinidade com alguma egrégora, por exemplo, digamos que você não é mais católico, mas você gostava da parte dos santos da Igreja Católica, ou gostava das orações da Igreja Evangélica, ou era da Umbanda, do Candomblé, o que você faz? Você pode citar essas informações no seu pedido de ressonância harmônica, certo? Por exemplo, no meu caso, eu eu gosto desse lance dos arcanjos, certo? Dos anjos, dos arcanjos. Aí o que eu fiz? Lembrando que, além de estudar sobre o assunto, é uma coisa que eu realmente pratico na minha espiritualidade. Por isso que eu coloquei na minha ressonância harmônica. Eu estou deixando isso bem claro porque acontece o seguinte, gente. A espiritualidade ela existe e ela tem uma diversidade muito grande. Por isso que eu estou falando, não solicite nada relacionado à sua vida espiritual, não solicite nenhum tipo de contato com outro ser que você não tenha nem noção do que se trata. Eu não acho que é interessante, não. Por exemplo, no caso dos arcanjos, eu citei, certo? Os arcanjos, citei alguns anjos e coloquei que eu gostaria de melhorar o meu contato com eles, certo? E o contato durante a evocação, durante as orações, eu acho que isso é interessante. Eu peguei e coloquei, certo? E, por exemplo, para quem é do candomblé, da umbanda, esse tipo de coisa, você pode citar os seus orixás e tudo mais. E qual que é a parte interessante de quando você cita essas coisas na sua ressonância harmônica? É porque você não está passando por terceiros, você não está passando pelo padre, pelo pastor, você não está passando pelo zelador de santo, é você e a sua espiritualidade. Então, se você é devoto de algum deus, né? O todo é o todo, ok, mas a gente tem que entender que Deus se apresentou de formas diferentes de acordo com cada cultura, certo? Então, assim, eu pelo menos eu tenho essa compreensão e eu consigo ter a cabeça aberta com isso.
E, por exemplo, como eu citei Ganesha, eu já coloquei Ganesha no meu pedido, certo? Aí o que eu fiz? Ganesha, ele tem 108 nomes. E Ganesha, ele tem uma infinidade de posições e tudo mais. Cada imagem dele, ela serve para alguma coisa. Aí eu coloquei os mantras de Ganesha que eu tenho o costume de fazer e os mantras de Ganesha que eu gosto, certo? E eu citei esses mantras porque eu falei assim, olha, eu gostaria de potencializar o efeito desses mantras, né? Eu acho que vai ser interessante para mim. Aí eu coloquei todos eles, certo? Por exemplo, para Ganesha, eu citei o Niritya Ganapati. Esse é o Ganesha dançarino. Quem é o Ganesha dançarino? Se você colocar no Google Ganesha dançarino, é o Ganesha que está com um pé no chão e outro pé no alto. Mas por que eu citei esse Ganesha? Esse Ganesha é o Ganesha que movimenta as coisas. Ele é a fase de Ganesha que trabalha com a movimentação, a remoção de obstáculos e por aí vai. Aí eu coloquei a deusa Lakshmi também, certo? Eles são deuses que representam a alegria, a prosperidade, né? Tipo assim, por exemplo, o Ganesha dançarino, ele vai falar disso, ele vai falar do que corre na vida, certo? Ele vai falar do movimento. E eu peguei e coloquei isso, certo? Coloquei também que eu gostaria de ter mais contato com a energia de Ganesha que se chama Vira Ganapati. Esse Vira Ganapati é um Ganesha vermelho. Se eu não me engano, é o Ganesha que tem 16 braços, é o Ganesha guerreiro. É excelente para proteção, certo? E sobre mantras de Ganesha, eu vou deixar aí por escrito, porque como eu não tenho uma dicção muito boa, mesmo que eu fale os mantras aqui, eu acho que a galera não vai entender, então eu ponho o mantra com a descrição lá, vai ficar mais fácil, beleza? Voltando a essa questão do orixá, por que eu citei os orixás? No meu caso, gente, eu já passei já pelo candomblé e tudo mais, e eu sei quais são os meus orixás e tudo mais. No meu caso, eu sei quais são os orixás e quais são as qualidades dos orixás. Eu estou deixando isso bem claro, porque não foi coisa que eu fui lá e olhei na internet e tudo mais. Alguns eu já vi, outros eu já senti e sinto até hoje. E tipo assim, foi por isso que eu citei eles na minha ressonância harmônica. E no caso do pessoal que já foi envolvido com o candomblé, com umbanda e tudo mais, vocês sabem que eles têm uma energia bem presente. Aí o que eu pensei? Eu vou citar eles na minha ressonância harmônica, certo? E eu vou colocar que eu desejo melhorar essa questão do contato com eles. Coloquei o meu desejo de que eles estejam sempre fortalecidos com as energias mesmo que eles precisam, certo? E eu fui colocando isso tudo. Ainda vai vir na minha terceira onda, eu não sei como que vai funcionar, mas eu citei, no caso, os orixás, né, no caso, os orixás que tem a ver comigo, eu citei tudo isso. Lembrando que se você gosta de Salmo 91, por exemplo, e se você gosta de Jesus, se você gosta da fraternidade branca, coloca, certo? Porque a ressonância harmônica ela já é um processo espiritual. Se você tem o costume de fazer suas orações diariamente, põe, certo? Põe elas lá. E voltando ao assunto de anjos, por exemplo, para quem gosta do assunto, eu indico o livro da Mônica Bonfiglio, acho que é esse o nome dela, e vai ter um livro que chama 72 Anjos Cabalísticos, a Cabala de Hakashi Hakashi. Eu vou deixar por escrito também o nome do livro. É um livro que fala, é um catálogo imenso sobre muitos anjos cabalísticos e mostra o que eles fazem e tudo mais. É interessante.
certo? E deixa eu ver aqui o que mais a respeito desse lance da espiritualidade. Como a gente está falando de espiritualidade, é, é interessante que você coloque na ressonância harmônica o seu endereço completo, né? Ele já vai na ressonância. Mas, por exemplo, você pode colocar que a sua casa seja livre de energias negativas. E é interessante você colocar o nome das pessoas que moram com você, porque não tem sentido você colocar o nome, é, quer dizer, colocar o seu endereço completo e não colocar as pessoas que moram na casa. Lembrando que os pedidos espirituais, eles podem ser estendidos aos animais também, certo? Então você pede proteção para os seus animais, para as pessoas que moram para você, com você, pede proteção para o seu lar também. É interessante, vai dar certo, beleza? E é, sobre a intuição, quando a gente pede melhoria da intuição, clarevidência, visão remota, esse tipo de coisa, melhora sim. Para mim, eu tive melhoras. Algumas coisas vieram sem eu nem estar pensando no assunto. Por exemplo, a experiência mais recente, eu estava aqui em casa, no meu quarto, e eu estava fazendo meditação, eu estava com um fone de ouvido, só que o fone estava desligado, porque o fone de ouvido ele abafa muito o som dos carros que passam aqui. Aí acontece o que? Eu escutei batidas na porta. Eu escutei. Eu parei de meditar e tirei o fone de ouvido. Fiquei olhando para a porta. Não deu 5 segundos, a minha mãe bateu na porta e abriu. Tipo assim, e a telepatia, esse tipo de coisa, a intuição, a clarevidência, isso tudo começa a funcionar. Você tem que ter a paciência. Tem coisa que eu pedi na minha primeira onda e eu tô vendo que está acontecendo agora. Você tem que ter paciência e deixar fluir. É, Isso aí aconteceu, eu estava na academia, eu já citei isso também, que eu estava perto de umas pessoas, eu não estava muito próximo, mas o cara precisava de espaço e veio na minha cabeça assim, você pode me dar licença, por favor? Não deu 5 segundos também, o cara foi e falou exatamente isso e pediu espaço para ele fazer exercício lá. Então, assim, funciona. E para quem quer pedir desenvolvimento com relação a essa área espiritual, é bom pedir é, o balanceamento dos chakras, certo? E o que eu posso fazer para contribuir com isso? Eu vou fazer meditação com os chakras. Para alinhar os chakras, eu vou cantar os mantras e eu vou começar a alinhar os meus chakras e vou ajudar a ressonância, certo? Então, assim, balanceamento de aura e dos chakras é importante. Para quem quer desenvolver o terceiro olho, a terceira visão, a intuição, então você pode pedir o desenvolvimento da glândula pineal e da glândula pituitária, vai ser importante, né? No meu caso, a minha sensibilidade energética ela aumentou, já disse isso em outros vídeos também. Não virei um X-Men, não é sempre que eu consigo perceber as coisas, mas às vezes isso aí dá certo. E a minha percepção, assim, como um todo, ela aumentou. Lembrando, gente, que clarevidência, intuição, esse tipo de coisa, a gente, pelo menos assim com as pessoas que eu conversei, o pessoal acha que é muito de ver as coisas. E não é. Às vezes, você não vê, mas você ouve. Eu conheço gente que escuta. Conheço gente que escuta. Eu não vejo, mas eu consigo sentir. Eu não vejo, mas eu consigo sentir. Eu já vi gente que escuta e eu conheço poucas pessoas que realmente conseguem ver. Né? Eu já escutei relato de uma amiga que o marido dela, ele vê, mas isso aí é uma coisa que veio com a família dele. Tipo assim, as outras pessoas da família dele também são assim, né? Então, assim, quanto a isso aí é interessante abrir a nossa compreensão, que a espiritualidade ela vai se comunicar pelo meio que é mais fácil com você e o nosso corpo inteiro é cheio de sensores. Então você vai sentir um calafrio, você pode ouvir alguma coisa, às vezes a sua intuição ela vai te avisar de algum momento, de alguma forma ela vai, de algum jeito a sua intuição ela vai se comunicar com você,
Não acha que é tudo só mental ou que você tem que ver e que você tem que ouvir e tudo mais. Até porque a gente tem que parar para pensar que se eu peço o desenvolvimento do terceiro olho, eu tenho que ter na minha concepção, eu tenho que ter a maturidade de entender que eu não vou ver só o que eu quero, não. Tipo assim, eu não vou ver só um mundo lindo e maravilhoso e não é aquela coisa que liguei a chave, desliguei a chave. Duas pessoas que falam disso aí com muito mais propriedade e muito mais profundidade. Wagner Borges e Saulo Calderon. Tipo assim, são pessoas que têm um conhecimento assim imenso a respeito desses assuntos de projeção astral, intuição, terceiro olho. E é aquela coisa, da mesma forma que você tá com o olho aberto e você vê o que está na sua frente, se sua mãe passar, você vai ver sua mãe. Se você tá com o terceiro olho aberto, não tem sentido você achar que você vai ver só os seres de luz, só a fraternidade branca, só os ET, só não. Eu, pelo menos, eu discordo disso aí. Você não vai ver só o que você quer, não. E tem aquela coisa também. É uma coisa que você tem que ter ciência que quando você desenvolve isso, os seres que estão do outro lado, eles vão ter consciência de que você consegue ver eles. Porque é diferente. O olhar é diferente. Né? Uma coisa é você estar aqui no quarto e você está fazendo suas coisas e tem alguém perto da porta. Certo? Outra coisa é você estar fazendo alguma coisa na frente do computador e você olha para a porta e você vê alguém do mesmo jeito que você vê seu irmão, seu pai, sua mãe e seu cachorro. Então, assim, tem que ter a maturidade sobre isso, né? Que você não vai ver só o que você quer e que não cria essa ilusão. Até é bom falar disso, mas assim, não cria essa ilusão de que anjo é um ser bonzinho com asa e coisas do tipo, mas isso aí é um assunto que vai fazer mais sentido quando a pessoa começa a estudar e ter experiência com isso. E também não cria a ilusão de que você vai ver só o mar de rosa e só as coisas tranquilas. Quem desenvolve essa habilidade de ver e de ouvir e de conseguir entrar em contato com os outros planos, vê de tudo. Beleza? E só um momento que eu estou procurando aqui para ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Como eu já falei desses pedidos, né, e dessas experiências, eu coloquei sobre gratidão e afirmação positiva. Eu coloquei isso no meu pedido também. Eu já mencionei isso em outros vídeos, mas a mesma lista de gratidão que eu faço todos os dias, eu coloquei no meu pedido. Você não tem ideia do que é agradecer, porque você não é acostumado a agradecer? Coloca lá no YouTube, no YouTube vai aparecer um monte de vídeo falando sobre caderno da gratidão, áudio falando sobre gratidão e afirmação positiva. Se você colocar lá no Google lista de gratidão, você vai ter uma lista imensa de coisas e você consegue usar como exemplo. Então eu peguei e coloquei uma lista de um monte de coisa que eu sou grato. E você não precisa ser grato a grandes coisas, não. Você pode ser grato porque na sua casa tem água, tem luz, tem internet, tem telefone. Pode não ser a comida mais gostosa do mundo, mas tem lá na sua geladeira. Você pode ser grato a isso tudo. Você pode ser grato ao seu trabalho. Ah, mas tá ruim pra caralho. Agradece, porque se ainda assim você tem uma fonte de renda que vem desse emprego. E é interessante você pensar o seguinte: pode ser não ser o melhor trabalho do mundo, mas eu sou grato a esse trabalho porque com esse trabalho eu consigo estudar, eu consigo comprar minhas coisas, eu consigo ajudar em casa. Tudo isso aí você pode colocar na sua lista de gratidão. E qual que é o lance da lista de gratidão e de afirmação positiva? Vai gerar uma energia muito boa em você e um detalhe. É um serviço que é feito a longo prazo. Se você pratica isso aí, a gratidão e a afirmação positiva todos os dias, quando vier uma situação de adversidade para você, o que vai acontecer? O seu subconsciente, a sua energia, ela já está preparada para essas adversidades. E você consegue usar a sua gratidão e a sua afirmação positiva ao seu favor para vencer isso aí. E eu coloquei sobre os chakras, né, o balanceamento da aura e tudo mais, e eu coloquei também sobre os corpos sutis, certo? Os 7 corpos sutis, eu coloquei eles, eu lembrei dos chakras, lembrei desse assunto, e peguei e coloquei eles também. Por que eu coloquei
esse pedido dos corpos sutis e tudo mais. Porque eu acredito que eles também precisam de atenção, certo? Eu vou citar o nome deles aí também. No YouTube tem muito assunto sobre isso. Pesquisa, dá uma olhada, assiste o vídeo, vai te ajudar a entender, a compreender e colocar em prática, beleza? Aí, tipo assim, o meu pedido, que é mais voltado para a área espiritual, ficou basicamente isso: proteção do meu lar, proteção das pessoas que moram comigo, coloquei deuses, coloquei entidades, coloquei tudo isso aí no meu pedido. Afirmação positiva, gratidão. Eu peguei e joguei tudo num trecho só da minha ressonância harmônica e eu fui colocando o que eu desejo disso, tá? E é isso. Espero que eu consiga ajudar alguém a abrir, a expandir a sua consciência com relação ao que pedir relacionado à sua vida espiritual e tudo mais. A intenção era dividir mesmo em trechos menores para não ficar aquele vídeo tão gigante e tão cansativo para vocês, beleza? Espero ter ajudado. Até mais, galera, e eu fico por aqui.